É isso, né? Bora logo pra 2023. A única chance que a gente tinha de ser campeão esse ano, de voltar aos holofotes conquistando um título depois de 3 anos sem nada, infelizmente se foi. E agora temos que lidar aí com toda essa zoação, tristeza e infelizmente com mais um título do rival no final do ano. Pior que perder um título é perder nos pênaltis, ver o rival tirar sarro de você e ainda ser campeão depois. Realmente são dias de luta e dias de glória, mas uma coisa a gente também não pode reclamar, que o time não jogou. De fato a vitória não veio, além do primeiro tomamos mais 2 gols depois que acabaram sendo anulados. Roger Guedes ainda perdeu um gol embaixo da trave, isso eu nem quero comentar, mas apesar de tudo isso, para quem achou que o Flamengo ia passar o carro, que seria 3-4-0 em cima da gente, viram um Corinthians completamente diferente, inspirado e que sufocou o Flamengo em grande parte do segundo tempo. Tá certo que no primeiro a gente foi muito mal, a estratégia que o Vitor Pereira tentou, usar ali com 3 zagueiros, colocando até o Piton de ala, não deu tão certo, muito porque o Piton também não jogou nada, não acertou nada, parecia que tava nervoso, mas no segundo tempo as coisas melhoraram, o time conseguiu anular o Flamengo em praticamente grande parte do tempo e até merecia a virada, fez o gol e merecia sim a virada para sair de lá campeão. Então, futebol esse time jogou, infelizmente não bastante para vencer o jogo, mas evidentemente lutaram até o final e levaram para as penalidades máximas, onde tudo podia acontecer. E não tem jeito, eu sempre digo que pênalti é 50-50 para cada lado, independente de quem tá na bola e quem tá no gol. Tanto é que quem perde o primeiro pênalti do Flamengo é o Felipe Luiz, um cara consagrado, rodado no futebol. E pior que nessa hora não teve corintiano que não pensou que ia ser campeão, Mas papo sério, eu também vi que muita gente perdeu a mão para falar aí do Vital e do Fagner porque perderam os pênaltis. E assim, na minha visão, eu até entendo quem tá criticando os dois, quem tá xingando ao máximo a esses caras, quer a rescisão e os... Mas como eu falei, qualquer um está sujeito a perder um pênalti. Claro que uns mais, outros menos, mas qualquer um está sujeito. E na real, eu até entendo as críticas em cima do Fagner. Esse merece todas mesmo, porque um líder como ele jamais poderia perder da forma como foi. E aliás, também não é de hoje que ele perde um pênalti em decisão. Agora, querer bater no Vital, dizer que tem que rescindir o contrato com o garoto, que é pereba, só porque perdeu o pênalti. Ah, mas ele nunca fez nada pro Corinthians para merecer ser defendido. Bom, de fato, mas vamos pensar o seguinte, se o Vital também não entra e dá aquele passe pro gol, e aí, será que a gente teria perdido nos pênaltis ou perdido antes? Então realmente é muito fácil você xingar o cara aí que perdeu o pênalti, mas lembrar que foi justamente ele que deu o passe pro gol, que fez o Corinthians chegar até ali, aí realmente são poucos que se lembram. Então nem vou bater muito nessa tecla, cada um acha o que tem que achar, xinguem quem tem que xingar, mas usar o pênalti como argumento para escrachar o cara ao máximo, aí pra mim já não faz sentido. De todo jeito, tô orgulhoso do que o meu time fez ontem, não abaixaram a cabeça pro resultado, persistiram até o final e pelo menos podem falar que tentaram. Eu sei que é duro, eu sei que é frustrante perder uma final, mas eu acredito que no saldo geral a gente sai melhor do que entramos. Temos um bom time, uma boa base, Vitor Pereira provavelmente deve ficar e até aqui o clima é de muita esperança pro ano que vem. Tenho fé no que está por vir e espero muito que além dos reforços, a diretoria consiga manter o máximo desse time para o ano que vem. E vocês, como é que estão? Já digeriram bem esse jogo? Vai demorar, Bom, infelizmente o título não veio e a premiação de 60 milhões de reais também não. Com esse vice-campeonato, além dos 17 milhões conquistado por ter passado de fase até a final, o Corinthians também levou para casa mais 25 milhões de reais, totalizando assim pouco mais de 40 milhões. E claro, é óbvio que os 60 seriam muito melhor e muita coisa poderiam ser resolvida com ele. Só que, financeiramente falando, eu acho que os 40 milhões não tá tão ruim assim não. É um bom dinheiro que o Corinthians leva para casa e pelo menos ajuda a consolar a diretoria, que deve usar esse dinheiro para quitar alguns débitos até o fim desse ano. Lembrando que além das premiações que eu acabei de citar, o Corinthians também arrecadou bastante com a bilheteria nesses 5 jogos em casa no torneio, sendo quase 2 milhões contra a Portuguesa, 2 milhões e meio contra o Santos, 2 milhões e 700 contra o Atlético Goianiense, mais 2 milhões e 700 contra o Fluminense e por fim 4 milhões e 600 contra o Flamengo, totalizando quase 14 milhões e 500 mil reais brutos. E isso fora camarote, placa de publicidade, patrocínios pontuais, como foi o caso do Adão Negro e da Prime Video. Enfim, além da premiação, o Corinthians também arrecadou muita coisa aí nesse torneio. Então, pelo menos financeiramente, podemos dizer que não foi tão ruim assim.
Bom, saindo rapidinho do profissional para falar também do Corinthians feminino e do Timãozinho, que ontem entraram em campo em jogos decisivos e acabaram correspondendo. Primeiramente, as damas encararam aí o Olímpia fora de casa pela Libertadores e venceram por 4-0, com gols de Gabi Zanotti, Portilho, Bianca Gomes e um contra da zagueirona, garantindo assim os 3 pontos necessários para classificar para as oitavas de final do torneio. Como são só 3 jogos na fase de grupo, se perdesse estava fora. E uma curiosidade que eu queria ressaltar aqui foi o tanto de coincidências que teve nesse torneio feminino com o masculino. Primeiro que o grupo das minas já tinha aí Always Ready e Deportivo Cali, que o Corinthians também pegou lá no masculino. Aí, com essa vitória, classificaram em segundo e agora vão pegar o Boca Juniors nas oitavas de final. É quase como se elas estivessem repetindo a história do masculino, né? Só espero que também não percam nas quartas. Enfim, as minas deram bom e os manos também, porque bateram São Paulo pelo Campeonato Paulista por 4-1. Resultado bem elástico fora de casa e que praticamente já garante o Corinthians na final do torneio, podendo pegar ou Santos ou a Portuguesa. Os gols foram marcados por Guilherme Biro de pênalti, 2 de Arthur Souza, que inclusive sofreu esse pênalti, e um do famoso Pedro de 16 anos nos acréscimos. Então realmente tinha tudo para ser um ótimo dia de Corinthians, mas infelizmente não rolou. O técnico Vitor Pereira, que como já adiantado aqui, tinha tudo para anunciar sua renovação com o clube durante a entrevista coletiva pós-jogo, infelizmente não viu o Corinthians ser campeão para falar isso e acabou respeitando o momento, deixando para falar sobre o assunto depois. Durante a coletiva, o português obviamente foi questionado sobre essa renovação, que seria revelada depois da Copa do Brasil, e a resposta dele foi a seguinte: depois desse jogo vou ter uma conversa com eles, vou falar com o Duílio e vocês vão ouvir da boca dele. O Corinthians é um clube que me identifiquei muito desde o início, eu gosto muito do clube, sinceramente. O grupo está muito triste por tudo que entregaram, vamos continuar a lutar e orgulhar o nosso torcedor e a procurar títulos no futuro, comentou. E pois é, né? Acredito que só por esse final já temos praticamente uma boa ideia se ele fica ou não. Vamos continuar a lutar e procurar títulos no futuro. Pra mim, isso é um fica. E como eu falei anteriormente, deve ser agendada uma coletiva com o Duílio nos próximos dias para anunciar essa tal decisão. Mas e vocês, estão pessimistas ou otimistas com tudo isso? Dá pra dizer que esse título vai influenciar na decisão dele? Bom, só vamos saber no futuro, né? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!